Fala aí pessoal, aqui é o Renato Peçanha, do Aqui Se Faz História, e hoje eu estou dando início à série de vídeos comentário. Então pessoal, o objetivo da série comentário é o seguinte, cada um de nós vai ter uma série paralela aqui no canal para falar de temas que estão mais próximos às nossas áreas de pesquisa. No meu caso, eu vou falar da relação entre cinema, história e memória. Mas nessa série que eu estou iniciando hoje especificamente, eu vou falar só sobre a relação entre cinema e história. Eu dividi essa série em 3 vídeos. No vídeo de hoje eu vou fazer um apanhado geral do cinema. No caso, como começou essa relação entre o cinema e a história. Como que o cinema está no nascimento da vida moderna, né? Parafraseando até o título de um livro muito importante, que é O Cinema, a Formação da Vida Moderna. No próximo vídeo, aí eu já vou me enfiar numa parte mais conceitual da proposta, que é discutir como que o cinema entrou na história, discutir as propostas teórico-metodológicas do Marc Ferrot, né, que é muito importante para a relação cinema e história, porque ele foi o primeiro historiador de renome a trazer o cinema, seja enquanto objeto, seja enquanto problemática, para o cerne da ciência histórica. E no terceiro e último vídeo eu vou fazer pequenos comentários sobre movimentos cinematográficos. Aí no caso eu vou falar do realismo socialista soviético, o expressionismo alemão, a nouvelle vague francesa, o cinema novo brasileiro, o novo cine latino-americano, o cinema africano do período da descolonização. Então, esses 3 primeiros vídeos vão ser assim, noções bem básicas, seja para quem já está estudando o tema há algum tempo, seja para uma pessoa leiga, ou até mesmo para quem está se aproximando agora dessa relação entre cinema e história, está tendo aí o seu primeiro contato. Então, pessoal, eu creio que existem certos temas relacionados à relação cinema e história que eles são comuns a qualquer um que os estude, né? Você não pode fugir de determinadas abordagens, de determinadas perspectivas. Aqui, no caso, eu quero expor uma que está no cerne dessa relação, que é como que o cinema colabora para o nascimento da vida moderna. Como que o cinema adentra nessa modernidade e como que a própria história vai se incorporar a ela por meio do cinema. Vale lembrar que o final do século XIX e início do século XX marca aquilo que nós conhecemos como massificação da informação. No caso, final do século XIX e início do século XX, começa a engatinhar, começa a ganhar forma aquilo que depois vai ser a cultura de massas. E o primeiro registro feito pelo cinema, ou melhor, o primeiro registro feito pelo cinematógrafo, né, que é o embrião da câmera cinematográfica, ele diz muito sobre essa relação entre o cinema, a história e a vida moderna. Vocês conhecem esse registro? Vocês sabem do que ele se trata? Vamos assistir uns trechinhos. Repararam nas imagens, né? Elas mostram trabalhadores chegando na fábrica e mostram o fim do expediente desses trabalhadores. Essas imagens, como eu já disse, elas foram captadas pelo cinematógrafo e quem operou esse cinematógrafo foram os irmãos Lumière. Não coincidentemente, a fábrica que aparece aí no vídeo é de propriedade dos irmãos Lumière. E nesse primeiro momento, nós estamos tendo aí o primeiro registro da modernidade em movimento. Acabaram-se, ou melhor, começam a ganhar nova forma aquelas imagens que até então eram estáticas, feitas pela fotografia, e começam a surgir as imagens que são registradas a 16 quadros por segundo. E não é à toa, não é por acaso,
que essas imagens elas começam a registrar um aspecto muito importante da vida moderna, que é o quê? Que é o tempo industrial. É o tempo que uniformiza comportamentos, é o tempo, usando uma expressão bem Foucault, que domina os corpos, é o tempo da técnica. A técnica que vai ser um fator que é tão caro à modernidade. A técnica que, ao longo do século XX, né, vai perder aí o seu sentido iluminista e vai nos encaminhar para algumas tragédias, como a Primeira Guerra Mundial, o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica. Mas nesse primeiro momento, quando os irmãos Lumière fazem esse registro dos trabalhadores chegando e saindo das suas fábricas, eles, involuntariamente, estão criando uma nova forma de fonte histórica, que é a fonte visual, que posteriormente vai dar origem ao elemento audiovisual. Eu não estou usando a palavra audiovisual nesse momento, porque esse filme até então ele não tem som, ele só tem a imagem. E os irmãos Lumière eles não viram grandes desdobramentos para o uso do cinematógrafo. Lembrando que nesse momento o cinematógrafo ele não tem nenhuma função artística, nenhuma função estética. Ele é simplesmente um instrumento de inovação técnica. Ele é simplesmente um instrumento científico. Mas nem por isso deixa de ser interessante perceber que esse equipamento, essa nova forma de registro da realidade, aí eu estou chamando realidade aquilo que está dentro dos parâmetros da modernidade, né? Esse novo instrumento de realidade, ele ao mesmo tempo é uma lente, uma nova forma de nós vermos o mundo, uma nova forma de expor ideias, de expor situações, de expor comportamentos. Então há uma conjunção nesse momento entre aquilo que nós percebemos como realidade e a forma como ela começa a ser registrada pelo cinematógrafo. Então, a primeira grande conjunção que se deu entre o cinema, a vida moderna e a história aconteceu num filme chamado O Nascimento de uma Nação, do diretor D.W. Griffith, e foi lançado em 1915. Vamos ver algumas imagens do filme para a gente entender melhor. O Nascimento de uma Nação, do Griffith, ele é considerado o primeiro filme da história do cinema. E quando eu falo filme, gente, eu já estou falando aí com todas as implicações conceituais que o termo traz. Por que o primeiro filme? Porque ele foi o primeiro a ter preocupações que vão além da técnica. Ele foi o primeiro filme a empregar trilha sonora, direção de arte, figurino, movimentos de câmera, enquadramentos. Todos esses elementos que posteriormente vão ser conhecidos como dados da linguagem cinematográfica. Por hora eu vou usar essa expressão, né, linguagem cinematográfica, gramática cinematográfica, mas a gente vai trazer uma problematização dela no próximo vídeo. Mas por hora vamos usá-la assim, né? E não coincidentemente, o primeiro filme, aquele que é considerado o primeiro filme da história do cinema, ele traz no seu bojo um tema histórico, que é a formação dos Estados Unidos enquanto nação. Eu creio que pelas imagens, e para quem conhece um mínimo de cinema, né, deve perceber que a ética, a moral e os valores defendidos pelo Nascimento de uma Nação são altamente questionáveis, né? Primeiro que o personagem principal da história é a Ku Klux Klan, né? Vou chamar de KKK para deixar bem resumido. E eles pintam um estereótipo tenebroso da população negra. Pintam literalmente, né? Porque eles aparecem pintados. Como o Bruno falou aqui para mim nos bastidores, pintam literalmente porque é um blackface que eles fazem, né? São atores brancos pintados de atores negros. Então, o filme ele vai mexer com um elemento que é muito caro ao imaginário do americano médio e até mesmo do americano, digamos assim, das mais altas camadas, que é a questão da supremacia branca como elemento fundador dos Estados Unidos enquanto nação.
E o Nascimento de uma Nação, ele já traz no seu cerne uma discussão historiográfica importante, né? Porque vai falar justamente desse imaginário americano, e também traz no seu cerne a questão do cinema como agente histórico, porque esses uniformes da KKK que nós conhecemos hoje, né? Essa roupa branca, esse chapéu pontudo, tudo isso apareceu pela primeira vez no Nascimento de uma Nação. Antes disso, a KKK não usava esses uniformes, não tinham determinadas práticas, sempre foram racistas. Mas o Nascimento de uma Nação ajudou a moldar a KKK. Dá pra gente fazer uma KKK antes e depois do Nascimento de uma Nação. Recentemente, o diretor Spike Lee, no seu filme Infiltrado na Clã, mostra como que esse filme é usado como instrumento, digamos assim, didático-pedagógico para quem faz parte do grupo, né? Ele mostra lá a iniciação de alguns membros da KKK e um desses ritos de iniciação é justamente assistir o Nascimento de uma Nação. Então, embora ele seja considerado o primeiro filme da história do cinema, ele é passível de muitas críticas de ordem histórica, historiográfica, ética, moral, muito embora ele esteja profundamente arraigado na concepção de nação dos americanos. E não é por coincidência que o primeiro filme da história do cinema traga em si um tema histórico. Isso acontece porque ele tem uma função apologética, ele tem uma função que é defender uma visão de mundo, defender uma forma de percepção, e nada mais útil para essa defesa do que a história. Então a gente pode falar nesse momento que o Nascimento de uma Nação, ele se apropria de uma narrativa histórica, ele a redefine e ele acaba atuando sobre ela no sentido de fazer uma leitura cinematográfica da história. O uso do filme com temas históricos para função didático-pedagógica não é exclusividade dos americanos. E, na verdade, o filme histórico ele está no cerne da origem do cinema, como sétima arte, né? Como nós conhecemos hoje. E nós também tivemos um caso muito emblemático aqui no Brasil, com o filme Descobrimento do Brasil, do diretor Humberto Mauro. Esse filme teve como consultoria histórica o Afonso de Taunay, que é um especialista da história paulista e foi diretor do Museu Paulista, e do Edgar Roquette Pinto, o antropólogo com quem o Humberto Mauro vai estabelecer uma relação, uma parceria artística e política durante muitas décadas, né? Edgar Roquette Pinto fez muitos filmes voltados para a formação da identidade nacional, fez filmes voltados para campanhas de higienização, e Humberto Mauro e o Roquette Pinto vão fazer essa dobradinha aí por muito tempo. A obra do Humberto Mauro, por si só, ela merece um destaque, mas eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um link para vocês acessarem um artigo do professor Eduardo Moritim, que destrincha o descobrimento do Brasil e faz um panorama também da obra do Humberto Mauro. Mas voltando ao filme, O Descobrimento do Brasil, ele foi lançado em 1937 e ele é totalmente feito baseado na carta que o Pero Vaz de Caminha escreveu ao rei de Portugal na época do descobrimento. E aí o filme vai fazendo muito uso da nossa iconografia oficial, né? A imagem da primeira missa, as imagens feitas durante o período da colonização, aquilo que a gente conhece como a nossa iconografia oficial que está aí nos grandes museus, como o Museu da República, Museu Nacional de Belas Artes. E o Humberto Mauro, ele usa a imagem cinematográfica para legitimar essa iconografia. Essa iconografia que tem uma função didático-pedagógica, porque ela justamente constrói os significados da nossa história. É um procedimento que o historiador Jacques Le Goff chama de monumentalização. O Humberto Mauro está pegando essas imagens, que são documentos, e as está monumentalizando. E a partir do momento que ele executa esse procedimento, ele acaba monumentalizando também o próprio filme. Vale lembrar que a gente está falando de 1937, ano da implantação do Estado Novo Varguista. Vargas, que a despeito de discussões historiográficas à parte, vem com a proposta de um projeto de nação.
E o filme do Humberto Mauro passa a ser um instrumento para a difusão bem pedagógica, bem didática desse projeto de nação. Então nós temos aí um filme a serviço de um ideal, um filme a serviço de uma defesa, de um modelo e de uma forma de Estado que estava surgindo no Brasil, encarnado pelo Estado Novo Varguista. Eu peguei esse exemplo do nascimento de uma nação, no caso estadunidense, e do descobrimento do Brasil, né, no caso brasileiro, mas eu poderia passar aqui horas e horas discorrendo sobre tantos outros exemplos. Minha função, minha ideia com essas duas comparações é mostrar que o filme histórico, como eu já disse, ele está no cerne da origem do cinema enquanto sétima arte, e mostrar também que a história e o cinema guardam diversos paralelos. Porque da mesma forma que esses filmes fazem apologias a discursos, a visões de mundo, a história em suas origens, a história em seus primórdios, e na verdade até hoje, né, só que de uma forma, digamos assim, mais rebuscada, mais sofisticada, ela também faz a apologia de ideias, de governos, de governantes e de visões de mundo. Durante muito tempo, o historiador ele se ocupou em ser o cronista dos governos oficiais. Aquilo que o filósofo alemão Walter Benjamin vai chamar de uma história que segue o cortejo dos vencedores, né? Então, durante muito tempo, o historiador voltou sua pena, né, para o cortejo dos vencedores, para falar daqueles que venciam, para defender uma visão de mundo. E o cinema, com as suas possibilidades históricas e historiográficas, ele também surge para isso, para defender visões de mundo, para defender governos, para defender projetos políticos. Então, nesse momento, a gente tem uma clara semelhança entre o pensar histórico e o pensar cinema. E não é exagero dizer que tanto Humberto Mauro quanto Griffith, em suas técnicas, em suas formas narrativas, agiram como verdadeiros historiadores. Bom, desde que eu comecei o vídeo, eu estou falando aqui da relação entre cinema e história, e estou falando do cinema, enquanto sétima arte, nascendo a partir do filme histórico. Mas acho que até agora eu não pontuei necessariamente algumas diferenças. Bom, vamos lá. Existe o filme histórico e o filme de ambientação histórica. A grosso modo, o filme histórico é aquele que romanceia um determinado fato histórico, determinados personagens históricos. Ele é narrado a partir do ponto de vista de personagens que realmente existiram, viveram aquelas determinadas situações. O filme épico, ele se enquadra muito nessa visão do filme histórico, digamos assim. E também tem o filme de ambientação histórica. O filme de ambientação histórica é um filme que se passa em meio a um fato histórico, mas é conduzido por personagens fictícios. Por exemplo, Doutor Zhivago, né? Doutor Zhivago é um filme que se passa durante a Revolução Russa, mas é conduzido por personagens fictícios. Um outro filme de ambientação histórica que a gente pode citar. Bom, dadas as devidas proporções, o Ben-Hur, né? Porque, independente das pessoas acreditarem em Cristo ou não, a gente não pode negar que aquela região da Galileia, da Palestina, foi governada pelo Império Romano. Então você tem um pano de fundo histórico, que é o Império Romano, e tem a história do Ben-Hur. Um filme necessariamente histórico, Spartacus, do Stanley Kubrick, que conta a história lá do Spartacus, o escravo que lutou pela liberdade, liderou um exército. Spartacus é um personagem controverso, mas a sua existência, digamos assim, é atestada historicamente. O filme Napoleão, do Abel Gance, é um filme histórico, porque faz lá toda a trajetória do Napoleão Bonaparte. É um filme que eu recomendo, aliás, quase 5 horas de um filme preto e branco, mas vale muito a pena. E eu gostaria de fazer aqui um comentário específico a respeito dos filmes, sejam eles históricos, sejam eles de ambientação histórica, é que todo filme ele vai ser uma leitura contemporânea.
Como muitos pensadores já disseram, Benedito Croce, Antônio Gramsci, os questionamentos que a gente faz do passado, e isso vale para a linha histórica e historiográfica, eles mudam de acordo com as épocas. Então, todo questionamento que a gente faz do tempo passado, ele é movido por uma indagação do presente. Da mesma forma que isso vale para o campo histórico, isso também vale para o campo cinematográfico. Seja quando se trata de um filme histórico, ou seja quando nós vamos reler determinados filmes de outros períodos. Vou dar um exemplo aqui que particularmente eu gosto muito e é bem polêmico, que é o filme Danton, O Processo da Revolução. Ele tinha como finalidade comemorar o ducentenário da Revolução Francesa. Foi dirigido por um polonês exilado, né, o Anders Wajda. Eu não sei pronunciar o nome desse cara, por mais que eu tenha jogado no Google Tradutor, mas isso aí fica para outra hora. Mas voltando ao filme do Danton, o filme trata das pinimbas políticas, né, entre o Danton e o Robespierre. Robespierre, que nesse momento era o cabeça da Revolução Francesa, a história se passa durante o período jacobino. O Danton, ele estava entre os iniciadores da Revolução, devido a problemas políticos, ele se exilou, saiu da França e retorna justamente durante o período jacobino, que algumas historiografias consagram como o período negro da Revolução, e o Danton volta no sentido de tentar reequilibrar as coisas. O filme acabou saindo como uma alegoria política, né, do período da União Soviética, onde poderíamos dizer que o Danton encarna o Trotsky e o Robespierre encarna o Stalin. E havia uma série de leituras, principalmente oriundas da historiografia liberal conservadora, que colocava na conta do período jacobino todos os crimes e as atrocidades que acabaram se confirmando depois em alguns casos durante o período soviético. E a leitura mais emblemática desse período acaba sendo a do François Furet, que transforma a Revolução Francesa numa ruptura conservadora. Então, o filme do Danton acaba dialogando diretamente com essa historiografia. E mais do que simplesmente servir de ilustração para ela, ele se apropria de conceitos dessa historiografia para pintar um retrato, digamos assim, muito conservador a respeito do período jacobino da Revolução Francesa e dessas duas figuras, que são o Robespierre e o Danton. Alguns taxam até mesmo o filme de anticomunista, o que não deixa de ser necessariamente uma verdade. Mas o interessante da gente pegar um filme como o Danton, O Processo da Revolução, é mostrar como as leituras realizadas no presente, como as leituras realizadas na contemporaneidade acabam por influenciar as perguntas que a gente faz ao passado. No caso do Danton, eu posso dizer que nós temos dois níveis de representação. Um efetivo, que trata do processo revolucionário histórico francês, que começou lá em 1789, e um outro simbólico, uma representação de um passado simbólico, que é a analogia que é usada para fazer com o período stalinista da União Soviética. Bom, eu encerro por aqui esse vídeo. No próximo vídeo, aí nós vamos ter uma parte mais conceitual, que eu vou falar da entrada do cinema efetivamente no campo da ciência histórica, e vou falar do papel que o Marc Ferrot teve nesse processo. E pretendo discutir de forma bem breve algumas leituras ou algumas recomendações de leituras que não são necessariamente da área de cinema, da área de história, mas que são fundamentais para todo e qualquer historiador que quer analisar essa relação, cinema e história. Aqui na descrição do vídeo vocês vão achar um link para uma pequena bibliografia que eu montei com livros e artigos que falam sobre essa relação, cinema e história. Estou terminando a sessão comentário por aqui. Daqui a 2 semanas eu volto com outro vídeo. Até mais, gente.